Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Hoje um vídeo importante, o assunto é complexo, exige uma atenção profunda, que é standard probatório. O que significa essa expressão? Qual o conceito de standard probatório? Pessoal, no processo penal, não basta provar. É preciso provar no grau correto. Toda decisão judicial exige um nível diferente de confiabilidade, um grau diferente de confiabilidade. Isso é o que chamamos de standard probatório. É esse grau de exigência probatória. Esses níveis graduados de certeza exigida para o juiz decidir é o que se entende de standard probatório. E quando a gente fala de standard probatório, acompanha da investigação e do processo, saindo de uma cognição sumária. O que é essa cognição sumária? O entendimento do juiz da confiabilidade daquela prova sumariamente, até uma cognição exauriente, em que o magistrado pode afirmar com segurança que a prova sustenta a conclusão. É importante fazer um adeno, que essa confiança do magistrado não é absoluta. Tá? É aquele mesmo debate sobre a verdade real. Não existe prova absoluta, todas as provas são relativas. Porém, no quarto nível que a gente vai falar aqui, de standard probatório, que é acima da dúvida razoável, já é um nível altíssimo, que é quando se tem uma cognição exauriente. É importante, quando a gente está falando de standard probatório, é importante destacar que não há verdade absoluta no processo penal, mas sim a verdade possível, a verdade processual, que é aquela que pode ser reconstruídas através das provas, dos meios de provas ou meio de obtenção de provas, dentro das limitações humanas e dos procedimentos formais. A verdade real, como eu estava falando agora há pouco, o que realmente aconteceu no mundo dos fatos, nunca será plenamente acessível. O que existe é a verdade processual, construída mediante provas admissíveis. A teoria da inadmissibilidade, que eu já falei aqui. Essa distinção é fundamental para compreender que diferentes decisões exigem diferentes standards. Se o juiz fosse obrigado a exigir certeza máxima desde o início, nenhuma investigação sequer começaria, pois o processo é justamente o meio pelo qual a prova se forma e se desenvolve. Vou repetir, o processo é o meio pelo qual a prova se desenvolve. No começo ali do processo, vai exigir ali um primeiro nível, que é a prova mais provável que a sua negação. Mas ali já numa decisão condenatória, absolutória, na decisão condenatória, já vai numa decisão, isso já vai pedir do juiz um standard, que é o quarto nível, que é uma prova além da dúvida razoável. Tá? Então, eu estou falando de níveis aqui com vocês. Você pode me perguntar, mas quais são esses níveis? Ok, eu vou falar com você. O primeiro, claro, quando a gente fala de standard probatório, isso foi importado da doutrina anglo-saxônica, doutrina americana. Então, o primeiro nível é o more problem than not. Mais provável que não, mas a tradução mais entendida do primeiro nível, mais falada, que não é no pé da letra, porque no pé da letra seria more problem than not, seria mais provável que não. Mas como ficou reconstruído esse primeiro nível foi da seguinte forma: a prova mais provável que a sua negação. Esse é o primeiro nível do standard. Esse primeiro nível ele é mais simples, tá? É o nível mais simples e é o mais frágil, exigido em decisões iniciais e urgentes.
um juízo de possibilidades, não de certeza. Um juízo de possibilidades, não de certeza. Por isso que é frágil. É o standard inicial. Nesse estágio não se busca aprofundamento. Basta verificar se diante dos elementos apresentados, a versão apresentada possui mais probabilidade de ser verdade do que falsa. Por isso que fala, a prova mais provável que sua negação, porque diante das versões apresentadas, possui maior probabilidade de ser verdadeira do que falsa. Assim, esse nível está ligado àquilo que denomina-se cognição preliminar, uma leitura rápida e simples dos fatos, que serve apenas para permitir que a persecução penal siga. Vamos dar um exemplo para a gente para entrar mesmo na mente de vocês, esse primeiro nível que é o more problem than not, que é o mais provável que é a sua negação. Imaginem, pessoal, a seguinte situação. Um homem detido saindo de uma loja com objetos ainda lacrados e com a etiqueta de segurança. O alarme dispara, seguranças o abordam e encontram itens dentro da mochila. Ele afirma que não sabia que tinha entrado, que esses itens, que aquela mochila não era sua, ele afirma isso. Isso é um exemplo hipotético que eu estou criando aqui, tá? Porque eu já fiz uma apostila sobre standards. Mas um funcionário confirma que ele comprou aqueles itens, mas ele está negando que aquela mochila não é sua, ele nunca viu aqueles itens, ele está negando tudo. A intenção de furtar, basta que... Perdi o raciocínio aqui. Passou alguém aqui atrás, eu perco um pouco a... Nesse momento inicial, não é necessário provar de maneira profunda a intenção de furtar. Basta que o juiz entenda que é mais provável que houve o furto que não houve. Nesse primeiro momento, ele saiu ali da loja, a polícia chegou, pegou ele de flagrante. Um flagrante ali. Não é bem um flagrante, porque flagrante seria pegar ele roubando, né? A polícia chegou depois de uma denúncia da loja, saiu um homem daqui e roubou coisas da loja. Os seguranças foram e capturaram ele. Ele falou que não era dele as coisas. Mas é mais provável que as coisas que estão na mochila, ele furtou de fato. É um stand frágil, porque não tem outros meios de prova, que só tem uma testemunha, mas a testemunha fala, não, mas eu não tenho certeza que é ele. Está vendo que é tudo frágil nesse começo? Mas é mais provável do que a sua negação. É mais provável você falar, foi ele que furtou, porque foi esse homem que estava com a mochila, com os itens e com a etiqueta da loja, do que dizer esse homem não furtou. É mais provável a sua negação. É importante frisar que nesse nível primeiro aqui não admite aprofundamento. Não é que você vai fazer um quadro probatório, testemunhas, indícios, confissão. Não, não. É mais provável que foi aquele homem no primeiro nível do que não foi. Opera como um filtro mínimo para justificar o prosseguimento da persecução penal. Entretanto, há limites. Mesmo nesse nível, o mais provável que a sua negação, a prova deve ser lícita. Toda prova ilícita é inadmissível e deve ser desentranhada. Se a polícia, por exemplo, invade um domicílio sem mandato e sem uma situação de flagrante, encontra drogas e apreende, essa prova não pode sustentar sequer o primeiro nível desse standard probatório, porque é fruto da árvore proibida, aquela teoria que a gente sabe. Porque o ingresso foi ilegal. Aqui entra a doutrina dos frutos da árvore proibida. Tudo que decorre de uma prova ilícita também é ilícito também, é a prova derivada da ilicitude, tá? Então, pessoal, nesse primeiro nível, permite que o Estado proceda, mas jamais que condene. Ele autoriza a iniciação da persecução penal. O segundo nível já muda o patamar de exigência. É a preponderância da prova.
Ao avançarmos para o segundo nível, o anexo registra que já basta probabilidade, tá? É necessário que haja qualidade e coerência entre os elementos probatórios. Aqui já é diferente do mais provável que a sua negação. Não, aqui já exige mais, exige elementos probatórios. Preponderar significa prevalecer. O acusado deve apresentar provas que seja melhor, mais sólida, mais coerente que a tese contrária. Um exemplo do cara que saiu da loja com uma mochila que tinha itens da loja furtados. Ele falou que não foi ele, que ele achou aquela mochila no chão, deu várias justificativas. Mas tinha uma câmera que viu ele comprando as coisas, furtando as coisas e saindo da loja. Opa! A gente já tem uma prova documental de uma câmera. Houve uma testemunha que estava dentro da loja e falou, não, eu vi ele furtando. Opa, está aumentando. Ele confessa em juízo. Está vendo que vai aumentando os níveis? Então, preponderar significa prevalecer, né? Então aqui, quando a gente fala de preponderância, a gente está falando de uma qualidade, uma coerência entre os elementos apresentados. Existe uma coerência da prova documental da câmera vendo o cara furtando, como testemunha da pessoa que falou, não, eu vi ele furtando sim, colocando na mochila. Vai fazendo um quebra-cabeça. Vamos dar outro exemplo. Carlos processa uma construtora por vícios da obra. Existe um laudo pericial feito por uma vizinha em processos diferentes. Prova emprestada. Atestando infiltrações causadas por defeitos estruturais. Carlos pede ao juiz que empreste essa prova para o seu processo. O anexo discute essa exata situação. A prova emprestada é legítima. Legítima quando teve o contraditório no primeiro processo, tá? Desde que tenha sido produzida em forma regular e o contraditório assegurado. Logo, ao receber a denúncia, o juiz não precisa... Quando a gente fala preponderância de prova, a gente dá o exemplo do recebimento da denúncia. Tem que ter qualidade, tem que ter elementos probatórios para o juiz receber a denúncia. Nesse caso do Carlos, ao receber a denúncia, o juiz não precisa eliminar todas as dúvidas. Basta que a prova da acusação seja melhor do que a explicação do acusado. Tem uma perícia mostrando. Então tem elementos probatórios, tem uma preponderância, tem qualidade aí. Então o juiz recebe a denúncia. Esse é o segundo nível de estándar probatório, que são graus de exigências que você exige do juiz, esse grau. Tá? Vamos lá. Grau de exigências probatórias, de confiabilidade da prova. Vamos seguir. Que surge um ponto central. A gente está no segundo nível, tá? De preponderância da prova. Provas ilícitas continuam proibidas. Provas ilegítimas. Tem uma diferença de prova ilícita para prova proibida. A prova ilícita, ela vai contra uma norma constitucional. A prova ilegítima, ela vai contra uma regra de lei. Todas são provas proibidas. Há exceções que a gente vai falar mais para frente, que é a fonte dependente, teoria do nexo causal, a descoberta inevitável de uma prova, tá? Vamos para o terceiro nível, pessoal. A gente já entendeu que o segundo nível permite que o Estado continue caminhando. Ele já deu um passo à frente. Tá? O primeiro nível é mais provável que sua negação, no segundo ele já está preponderância da prova. A prova prepondera, tem qualidade, tem elementos ali para receber uma denúncia. Terceiro nível, prova clara e convincente. Aqui o sistema exige algo mais. Não é suficiente que a prova seja mais forte que a negativa. Ela precisa gerar clareza, convicção. Neste nível exige uma segurança, uma solidez na prova. O juiz já analisa o conteúdo das provas indo além da mera preponderância. Quer um exemplo? A decisão de pronúncia do júri, quando o juiz vai analisar ali os elementos, se há indícios de autoria ou materialidade.
tribunal de júri. Não se trata de condenar, mas se afirmar que existe materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria. Senão ele vai fazer uma impronúncia. O cara não vai para júri popular, se não tiver essa prova clara e evidente. Vamos dar um exemplo desse terceiro nível. Uma mulher é encontrada morta dentro de casa. Há laudo atestando morte violenta, materialidade. Testemunhas relatam que ouviram gritos antes do fato. O namorado foi visto saindo às pressas. O celular dele registra a presença no local. Percebe que tem materialidade e indícios de autoria? É uma prova clara e evidente. Agora, pessoal, é importante ressaltar que nada disso prova de forma definitiva que ele matou, mas há clareza e coerência no conjunto. A acusação não ganhou apenas, não ganhou, não significa que o Ministério Público ganhou a ação, mas já autorizou para o cara ir para júri popular, porque a prova era clara e evidente. Não quer dizer que era absoluta, que nenhuma prova é absoluta. Perfeito, a gente já saiu do mais provável, que é a negação, preponderância da prova clara e evidente, deu o exemplo da pronúncia do júri, quando o juiz vai analisar se aquele réu, se possui provas de indício, prova de materialidade, indícios de autoria, e aí ele vai fazer a pronúncia. Caso não haja, esse terceiro nível, que é a prova clara e evidente, vai ser a impronúncia. Quarto nível, é o mais exigente, é o além da dúvida razoável. Este é o ápice da exigência probatória e somente ele permite a condenação, porque na dúvida, indúbio pro réu. Se o juiz está em dúvida, ele vai absolver. Dúvida razoável não é dúvida imaginária. Não basta criar ficções, suspeitas vazias ou narrativas alternativas sem mastro. A pergunta que o juiz deve fazer é: existe alguma explicação alternativa plausível para os fatos? Se sim, absolvição, porque está além da dúvida razoável. Se não, condenação. Um furto é cometido em um condomínio. Estou dando um exemplo agora. As câmeras de segurança mostram o acusado entrando pela garagem com luvas. O cartão de acesso usado é o dele. Os objetos furtados são encontrados na casa dele depois. A explicação dada nos autos é: isso foi armação. É uma possibilidade? Sim. É plausível diante de tanta prova? Não. Logo, não é razoável. E a condenação é cabível, porque tem todas as provas ali. Além da dúvida razoável. O que seria a dúvida razoável? Peraí, tem alguma câmera mostrando esse elemento furtando? Tem. Ele passa o cartão de acesso. Tem um cartão de acesso? Tem. Ele passou o cartão de acesso antes do furto. Vocês encontraram os objetos furtados? Encontramos. Tem uma prova. Fizemos uma busca e apreensão e achamos os objetos furtados na casa dele. Está além da dúvida razoável. Percebe? Porém, é importante alertar para o perigo de flexibilizar esse nível em crimes de difícil prova, como crimes sexuais. Não se pode, por comoção social, reduzir o estándar, porque isso abre precedente que desequilibra um sistema e coloca em risco garantias fundamentais. Vou fazer uma revisão aqui, pessoal, tá? A palavra estándar não nasceu no direito, obviamente. É um termo em inglês oriundo do mundo de mediação, comparação e controle de qualidade. A etimologia, né? Etimologicamente, deriva do francês, que standard significava referência, marca orientadora. Quando o termo migra para o inglês jurídico, passa a expressar a ideia de parâmetro mínimo,
aceitável para que algo seja considerado válido ou suficiente. Assim, standard proof não significa tipo de prova, mas grau de confiabilidade necessária para cada etapa para uma decisão, para que a decisão seja legítima. No processo penal norte-americano, isso desenvolve de forma sistematizada, criando expressões como more problem than not, que é o primeiro estágio que eu expliquei aqui para vocês, o primeiro nível, é a prova mais provável que a sua negação. Preponderance of evidence, que é a preponderância das provas, que já exige uma qualidade, elementos, que é para o juiz receber a denúncia. O clear and convincing evidence, esse é o terceiro nível, que é quando a prova tem que ser clara. Exemplo, a decisão de pronúncia. O beyond reasonable doubt, que é a prova além da dúvida razoável. Foi essa tradição anglo-saxônica que herdamos por influência doutrinária e jurisprudencial o termo standard probatório. Hoje, cada vez mais presente na doutrina constitucional, inclusive no conteúdo que estamos analisando nessa aula, que eu quero dizer, a existência de níveis graduados de confiabilidade exigidos em diferentes fases do processo. Embora o nome estrangeiro, o conteúdo do Instituto é absolutamente compatível com o nosso modelo constitucional. O que o direito norte-americano chama de standard, o Código Processual brasileiro sempre tratou como estado de convencimento, ou seja, nível de certeza exigido para que o juiz aplique uma decisão em cada etapa do processo. Nível de exigência exigido para que o juiz aplique uma decisão em cada etapa do processo. Aí você me pergunta, qual a correlação do standard probatório e a livre convicção motivada? Pessoal, o juiz decide com base no princípio da livre convicção motivada. O que significa? Também conhecido como persuasão racional. Ele é livre para ouvir as partes e decidir mediante a sua lógica. Ele tem essa liberdade para avaliar as provas, mas não é livre para decidir sem fundamentar. A liberdade que o sistema reconhece é para convencer-se, mas não é absoluta, tá? O stand probatório funciona como um freio epistemológico da livre convicção, determinando o quanto de certeza o juiz deve ter para receber a denúncia, pronunciar alguém, condenar, porque para condenar ele tem que ter uma certeza além da dúvida razoável, que é o nível mais exigente, que está falando de liberdade, né? Sem stand, a livre convicção, se não houvesse os estándares probatórios, a livre convicção do juiz poderia degenerar-se em livre-arbítrio, porque o juiz poderia decidir com baixa certeza em temas que exigem alta confiabilidade. Com standards, há uma escada racional, seria melhor falar uma escala, mas eu acho que é uma escada racional de exigência probatória, graduando o nível de certeza exigida em cada fase do processo. A convicção do juiz é livre. A exigência do nível de certeza não é. E quando a gente fala de estándares probatórios, meio de prova e liberdade probatória, o princípio da liberdade probatória afirma que no processo penal é possível provar os fatos por qualquer meio lícito, legítimo. Entretanto, essa liberdade não implica a aceitação de qualquer prova. Há provas proibidas, lícitas e ilegítimas. Há provas contaminadas por derivação, que é fruto da árvore proibida, né? Salvo exceções, como eu falei já, fonte independente, nexo causal atenuado, a teoria da descoberta inevitável. Um princípio que é importante a gente fazer uma correlação com o estado probatório é o do estado de inocência.
Ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado. Portanto, a dúvida não pode ser usada contra o réu. Os estándares dão ao Estado o peso de provar. E não ao acusado o peso de se defender. O réu não precisa provar inocência. A acusação tem que provar culpa no grau exigido pelo estándar final, além da dúvida razoável. É por isso que o ônus probatório é da acusação. Quem deseja modificar o status libertar tem um dever de provar. A gente tem ali o artigo 386, que lista fundamentos absolvitórios. E cada inciso demonstra um diferente motivo pelo qual o Estado falhou em alcançar o estande probatório. O que fala lá o inciso 1 do artigo 386? Inexistência do fato. Não há materialidade nesse inciso 1. Não alcançou nem o nível 1, que é mais provável que a sua negação, se não há nenhum fato. Inciso 2, o fato não constitui crime. Se não constitui crime, é a tipicidade, não tem tipo penal, irrelevância jurídica. O 3 fala, não há prova de que o réu concorreu para o fato. Não superou o nível 2. Inexistem provas suficientes para a condenação. A dúvida razoável persiste. Falhou no nível 4, Bard, falhou no nível 4. Se não tem elementos que vão além da dúvida razoável, tem que absolver em dúvida pro réu. E a fundada dúvida, né, que é o inciso 7, que consagra o indúbio pro réu. Se você for analisar, o 386, ele é a materialização dos estándares. Onde o Estado não alcança o nível necessário de confiabilidade de uma prova, tem que absolver. Não por benevolência, mas por respeito ao Estado democrático de direito. Absolver, pessoal, não é passar a mão na cabeça. Porque o Estado não conseguiu provar. Tá? É isso, pessoal. Primeira aula de estándar probatório.